eu sou Yara. E eu sou o Gabriel. E sejam bem-vindos ao videocast Sagrada Diversidade. Então, esse é um projeto que busca transmitir informação sobre a nossa diversa cultura religiosa gonçalense através de um bate-papo com lideranças religiosas. Nós queríamos agradecer à Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, que através do edital de incentivo à cultura na tela gonçalense, tornou esse projeto realidade. E lembrando que é uma trilogia, então serão 3 episódios, cada uma com sua entrevista com um líder religioso de cada religião, sendo essas católica, evangélica e da Umbanda também. Então hoje estamos com um convidado muito especial, o pastor Márcio. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, pastor Márcio. Fica à vontade, vai ser uma entrevista muito interessante para o senhor trazer um pouco do conhecimento, de suas experiências. Então, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, contasse um pouco de você, do seu cargo. Então, pessoal, como já foi anunciado aqui pela Yara Ponte, o Gabriel, é com muita honra, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Eu me chamo Márcio André, tenho 45 anos de idade, sou casado, tenho 3 filhos e para mim é cada dia um desafio conviver com pessoas, desenvolver da melhor forma possível e trazer a público o que a nossa fé evangélica, aquilo que a gente acredita com base na Bíblia, torne ao coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo, são participativos no momento que nós propagamos a palavra de Cristo. Para mim, conforme já falei, é uma grande oportunidade. Muito obrigada. Então vamos começar, né, Gabriel? Vamos começar. Eu tenho uma primeira pergunta para a gente entender um pouco sobre a sua visão em relação à religião evangélica. O que o senhor entende como a religião evangélica? Então, Gabriel, a própria palavra de Deus diz que o Evangelho, para aqueles que creem na salvação, ele é um poder de Deus, capaz de transformar a vida da humanidade. E para aqueles que não acreditam, isso é a nossa forma de analisar como a Bíblia diz. O Evangelho é loucura. O Evangelho, algumas passagens bíblicas vão externar que alguns comportamentos, algumas ações que foram realizadas, aos olhos da pessoa natural, se torna loucura. Um exemplo, quando o próprio Cristo chega na passagem do jovem rico, um jovem que possuía muitos bens, muito rico, conforme o texto diz. Ele diz assim: bom mestre, que farei eu para herdar o reino dos céus? Porque conheço as Escrituras. E ele cita o jovem rico, que é chamado na Bíblia, alguns textos, principalmente acerca de alguns mandamentos. Não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, entre outros. E o próprio Cristo diz para ele: por que me chamas bom? Porque bom é o meu Pai que está nos céus. Se referindo a Deus, né? Porque Cristo é o Filho. Sim. E Deus, o Pai, Jeová, é o Criador de todas as questões. Então, o próprio Cristo, ele externa nessa questão que o jovem rico, direcionando para ele, chamando-o de bom, ele dizia que bom era o Pai, Deus que está no céu. E voltando ao início, que eu verbalizei, ele, quando fala ao jovem rico, ele estava querendo dizer que precisava para ele herdar o reino dos céus. Ele já conhecia as Escrituras. Aí o Cristo vai dizer: olha, uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, distribui aos pobres e segue-me, terás um tesouro no céu. Então ele se retira, triste, após Jesus verbalizar isso a ele. Então, quando você me fez a pergunta, Gabriel, acerca do que simboliza o Evangelho, eu disse que para muitos é loucura, para quem acredita através da fé o poder de Deus para a transformação. Então, Jesus, nesse bate-papo com o jovem rico, eu citei esse texto bíblico, ele estava dando a ele uma forma de reflexão, porque ele possuía muita riqueza. E Jesus provava para ele ali naquela questão que a riqueza não era o suficiente para o fazer feliz. Existe um ditado que diz, que nós ouvimos desde quando criança, que o dinheiro não traz felicidade. É verdade. É verdade isso. O dinheiro vai nos proporcionar situações para nos trazer
alguns momentos de alegria, mas não é o centro da felicidade. O centro da felicidade é uma vez que nós conquistamos coisas e na nossa forma de analisar o evangelho, Cristo é o maior bem que alguém possa ter na sua vida. Com certeza. Concordo. Pastor, como que o senhor iniciou na religião? Como que foi a sua vocação, essa experiência assim, de início? Yara Ponte, falar sobre início de trajetória, acho que é sempre um desafio para qualquer ser humano, seja ele na questão religiosa, seja ele na questão profissional, ou seja ele em qualquer segmento que ele vai dar o primeiro pontapé na sua vida. Então, o meu início na caminhada do Evangelho, felizmente, foi através da dor. E existe um ditado também que diz muito que aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. É o caso de muita gente, né? Verdade. Exatamente. E eu tive uma trajetória, não no Evangelho, mas no mundo secular, bastante interessante. Fui cantor de pagode, puxador de samba enredo. Caramba. E por isso talvez você deve ter analisado a questão da questão vocal, né? Já fiz alguns programas de rádio, então, graças a Deus, a gente tem um pouco de facilidade de expressão no seu dia a dia, um pouco de estar, né, diante dessas situações. Então, quando eu falo de início, eu lembro que na minha trajetória, eu ia na vida secular, cantar rap, puxar samba enredo, e eu sentia que foi aquilo que eu falei anteriormente na sua pergunta, Gabriel. Essa ausência de uma felicidade que seja contínua. Eu estava próximo de pessoas que me aplaudiam, pessoas que aparentemente eram bons amigos, cercados de muita gente, e tinha um vazio. Dentro de mim há sempre essa pergunta das pessoas que conhecem a Cristo, que sempre vai faltar alguma coisa. Parece que você não está preenchido. Às vezes você pode ter um melhor carro, estar em um bom relacionamento, estar usando um bom perfume, um bom tênis, enfim, estar em um lugar... Parece que não é suficiente, né? Exatamente, Yara. E você percebe que te falta alguma coisa. Então, quando eu iniciei, foi assim. E chegou um dado momento, eu estava atravessando um momento muito difícil, numa vida sentimental, de muita frustração, de grandes decepções, além de outras coisas que aconteceram. E aí eu parei e eu falei, gente, realmente está faltando algo diferente na minha vida. E era uma voz que falava lá no fundinho, no meu ouvido, e hoje, pela essa experiência que nós temos no Evangelho, era a voz do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? A primeira pessoa é o Pai, a segunda é o Filho, e a terceira é o Espírito Santo. É isso que nós acreditamos. Então, a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo Consolador, que ele veio ao mundo depois que Jesus morre. Ele diz que ele morreria, ele disse, melhor dizendo, que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e depois enviaria o Consolador. O Consolador é o próprio Jesus em espírito para acompanhar a humanidade na sua necessidade. Então, voltando, para a gente não sair do foco, então eu tive esse encontro porque era um momento de dor, de sofrimento, de frustração, e eu senti a necessidade de buscar algo diferente. E foi onde eu tive a oportunidade de entrar na primeira porta da igreja evangélica que estava aberta, e eu vou até citar aqui, era a Igreja Universal do Reino de Deus. Não faço parte dessa denominação, mas admiro bastante o trabalho, não só da Universal, como diversas denominações, para o grande trabalho de evangelismo que realiza. E isso aconteceu primeiro porque eles tinham vários vídeos que eles lançavam na televisão, que mostrava aquelas cenas, se você está com essa situação, passando por drogas, momento de sofrimento, e aquela edição daquele vídeo, daquela simulação, falou muito comigo e tocou muito ao meu coração. Você falou uma coisa interessante que já puxa de encontro a uma parte do nosso roteiro, que é sobre as diferentes denominações da igreja evangélica, né? Você poderia falar um pouco sobre essas diferentes denominações, para a gente entender um pouco mais sobre isso? Então, eu quero usar essas diferentes denominações, não usar muito um termo técnico, porque como é um podcast, é um bate-papo, então para que as pessoas tenham um esclarecimento de forma mais saudável e transparente, se a gente usar muito termo técnico aqui, possa ser que a gente tenha dificuldade de expressar aquilo que diversas pessoas que vão nos acompanhar através das plataformas digitais
elas tenham, né, essa dificuldade de acesso. Então, a diversidade da igreja evangélica tem muito conforme é o seu público e conforme é a sua liderança. A gente que é líder espiritual, costumamos dizer que a ovelha é reflexo da sua liderança. E conforme teve a pergunta anterior também da Iara, meu início de trajetória principalmente foi uma trajetória muito radical. Até porque eu disse que vim de um mundo secular, de pagode, de samba enredo, de cantar rap, enfim. Então eu achava que eu precisava de uma igreja que era um pouco mais rígida, não uma igreja que era muito mais flexível. E o que acontece? Quando eu fui para esse primeiro encontro, eu fui para uma igreja que era muito rígida. Então a gente tinha que andar de calça comprida, de terno e gravata, seja sol de 40 graus. E eu achava, naquele momento, que aquilo era uma grande importância, que era um divisor de águas para a minha mudança. E, na verdade, a gente vai aprendendo no decorrer da caminhada com Cristo e dentro do próprio Evangelho, que não são as vestimentas que vai dizer quem você é, Exato. e sim o caráter e principalmente a palavra de Deus que é ministrada sobre a sua vida, que ela vai trazer a transformação. Exemplo, a palavra da Bíblia Sagrada diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Cristo. E verso 36 do mesmo capítulo vai dizer: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, voltando à sua pergunta, Gabriel, essa diversidade da própria igreja evangélica dá a oportunidade para que pessoas de diversos, como é que eu posso verbalizar aqui? Diversos comportamentos não tenham tanta dificuldade para acessar uma igreja evangélica. Um exemplo. É um meio de se identificar. Exatamente. Entendi. Exemplo, até aqui eu trago a memória agora do saudoso apóstolo Rina, né? Que foi o fundador da igreja Bola de Neve, um camarada que revolucionou o século 21 com a igreja Bola de Neve, uma igreja que 90% do seu público é pessoas que eram ligadas ao homossexualismo, são lutadoras de MMA, pessoas que têm diversas tatuagens no corpo, que foi sempre um tema polêmico dentro do evangelho, ainda é até hoje, principalmente as igrejas rígidas, ainda tocam nesses temas ainda, tatuagem, etc, etc. Então a Bola de Neve vem para revolucionar, abraçando a todos, como o próprio Cristo ensinou, sobretudo amando o pecador, mas não o pecado. Isso é uma regra bíblica, não uma regra de facilidade para que as igrejas venham atrair pessoas, não. Mas, sobretudo, eu sempre acredito e vou acreditar que a forma de trabalho que as igrejas desempenham, trazendo todo tipo de público e cuidando de verdade, como Jesus ensinou. Então, eu vejo uma forma muito versátil quando alguém tem a sabedoria de Deus através da Bíblia e prega o evangelho de simplicidade e ama a todos, independente se ele gosta do Botafogo, do Bangu, do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, e independentemente se ele tem uma opção sexual ou religiosa, a porta de Cristo tem que estar aberta. Sim. Para que essa pessoa entre, busque dentro da própria pregação do evangelho uma autotransformação, não é pelo homem, mas através da palavra. Isso vem com o tempo. Mas uma coisa que eu vou defender sempre é que Jesus sempre amou o pecador, não o pecado. Sim. Então ela pode vir do jeito que ela quiser. Ela só tem uma bermuda para vir para a igreja, até sem camisa, de boné, de chinelo de dedo, ela vem. Mas sobretudo eu vou acreditar que ela entrando na palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa para mudar a vida dela. É isso que eu creio. Legal. Muito bom. Pastor, conta pra gente, assim, uma experiência marcante, assim, na sua vida espiritual. Assim, qual foi o momento que mais te marcou, te emocionou, que mexeu mesmo com o senhor? Um dos momentos que mais marcaram a minha vida espiritual, primeiro foi a minha conversão. Eu lembro que eu entrei de igreja adentro, não precisou nem pregação, como eu verbalizei anteriormente aqui. Foi através de um vídeo que foi tocado na própria televisão, editado, de algumas cenas que as pessoas
passavam por aquela situação de sofrimento. Era uma forma de evangelismo, uma estratégia. Mas eu já ouvia já há muito tempo a voz de Deus falar, do Espírito Santo, no meu ouvido. E eu sabia que aquilo não era normal. Então eu entrei na igreja chorando e pedindo para aceitar Jesus. Enquanto, às vezes, você vê diversas pessoas passando por experiência que elas entram 1, 2, 3, 10, 100 vezes na igreja. Sim. E às vezes elas não são tocadas. Então, para mim, foi uma experiência marcante na minha vida, a minha conversão. E a segunda experiência marcante também foi o batismo, que fica marcado na história de qualquer cristão. Até porque a gente que é evangélico acredita, e a Bíblia diz, que o Senhor Jesus deixou 3 elementos que são fundamentais e marcantes para a igreja evangélica na terra, que é, primeiro, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, primeira determinação para a igreja evangélica na terra é pregar o evangelho. Segunda é passar pelo batismo nas águas, porque o batismo nas águas você está sepultando a velha criatura e ressurgindo como um novo homem, uma nova pessoa. E terceiro, primeiro eu falei que terceiro é você participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia expressa a comunhão com Cristo e lembrando da sua morte. Então são esses 3 elementos que a igreja evangélica ela cumpre na íntegra aqui na terra. Então o senhor falou sobre um momento marcante na sua vida pessoal, mas enquanto pastor, né, aos servos de Deus que a gente fala, a igreja, aquelas pessoas que você lidera, você já teve algum momento marcante, emocionante, que mexeu com você enquanto líder? Sim. Você pode contar um pra gente? Um dos momentos marcantes que eu fui tocado enquanto líder foi quando eu estava ministrando a palavra de Deus e de repente o culto foi interrompido. Uma pessoa manifestou com o espírito imundo na vida dela e era uma legião de espírito imundo e aquela pessoa estava tão possessa que ela estava jogando os bancos da igreja para cima e alguns obreiros não conseguiam conter. E aquilo me chamou muita atenção, e por diversos aspectos. Primeiro, pela experiência de questão em que aqueles obreiros tinham pouca experiência para lidar com o caso. E segundo, quanto aquele corpo estava sendo usado por aqueles espíritos malignos. E o culto estava cheio. E a gente contava no culto de domingo que as pessoas iriam ter um culto de louvor, de adoração, e de repente o culto é todo centralizado para você dar atendimento na íntegra para uma vida em especial que estava sendo muito sacrificada e muito atormentada por alguns espíritos malignos. E a gente tem um texto bíblico que fala sobre o endemoniado da cidade de Gadara, chamado de Gadareno. Era um homem que ele possuía muitos espíritos imundos que atuavam na vida dele, e a Bíblia diz que ninguém poderia conter. Ele morava no cemitério, nos sepulcros, porque a legião dos espíritos imundos que atuavam sobre ele era tão grande que ele não poderia ter convivência como se nós estivéssemos aqui. Ele não estava pronto para ter convivência com a sociedade. Então, quando Jesus ele pisa na cidade de Gadara, quando ele desembarca através do barco, ele chega e ele pisa em terra na cidade de Gadara, os próprios espíritos malignos falam através da boca do homem. A que vieste aqui, Jesus Cristo, filho de Davi, me atormentar? Então, eles reconhecem a autoridade de Jesus. E eles sabiam que se ninguém poderia dar situação na vida daquele homem, quando Jesus pisa na cidade de Gadara, era um termo que se diz: chegou o dia da mudança na vida desse homem. Chegou o dia que a vida desse homem será mudada, porque ele vivia nas trevas, nos sepulcros, e era uma vida de sofrimento. Voltando agora para a gente fechar a questão da pergunta, então isso me marcou muito, Gabriel, porque o culto foi direcionado só para a vida daquele homem. E aquelas outras pessoas que estavam ali para buscar a adoração, a palavra, nós tivemos, infelizmente, ou felizmente, tem que parar todo o script de culto
para cuidar daquela pessoa, dar carinho e expulsar no nome de Jesus, porque a Bíblia nos dá essa autoridade para que aqueles espíritos imundos saíssem da vida daquele homem naquele momento e que posteriormente lhe buscasse um caminho de libertação, que é um processo, não é de um dia para o outro. Sim. Entendi. Pastor, o senhor falou sobre as passagens bíblicas, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais da importância que os fiéis têm de seguir a palavra da Bíblia assim com rigor, com tanta disciplina. Então, a própria palavra de Deus vai nos orientar que quanto mais nós buscarmos o conhecimento, é fundamental para que nós possamos conhecer qual é a nossa trajetória, como a nossa vida chegou até aqui. Então, a própria teologia, que é estudo sobre Deus, nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus. A teologia, principalmente para quem é líder espiritual, para quem é obreiro, é fundamental. E para os fiéis, a própria Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo. Isso é comprovado, não sou eu que digo, é comprovado. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. E uma vez que a gente começa a examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz, examinar as Escrituras, porque é ela mesma que testifica de mim, disse Jesus. E eu já citei alguns outros versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus. E Jesus é a própria verdade, que a Bíblia está ali, muitas passagens bíblicas que vai externar toda a trajetória de Jesus, entre outras questões, como o Antigo Testamento, que era antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, que já fala sobre Jesus em diante. Então é fundamental que os fiéis se aprofundem na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada terá resposta para todos os momentos que eles estejam passando. E qualquer dúvida, usando a Bíblia e perguntando ao seu líder espiritual com um apoio na igreja que essa tal pessoa congrega, ela tem tudo e mais um pouco para ter uma vida direcionada, de uma cobertura espiritual e uma vida de sucesso. Legal. Pastor, a pergunta agora é um tanto quanto polêmica, né? A respeito de ciência e religião. E aí a gente sabe que tem muitos diálogos a respeito desse assunto, desse tema. A gente sabe que tem muitos cientistas considerados ateus ou agnósticos. E aí eu queria saber do senhor, o senhor acredita que a ciência e a religião, a fé, podem coexistir de alguma maneira? Com certeza. O próprio Jesus, ele criou todas as coisas, ou permitiu que todas as coisas fossem criadas. Exemplo, a medicina hoje, ela está super avançada através de quê? Da ciência, estudos, pesquisas. A parte polêmica, Gabriel e Yara Ponte, é porque a pergunta anterior que você falou para mim acerca do conhecimento é onde as pessoas não querem se aprofundar do conhecimento. Então, o conhecimento liberta. Quando nós somos dotados de conhecimento, fica fácil de você encaixar cada um no seu quadrado, cada situação na sua situação e dar liberdade para que a ciência, para que a tecnologia faça a sua parte. O que não pode acontecer é a ciência e a tecnologia tomar o lugar de Deus. Isso que, muitas das vezes, a parte polêmica dos confrontos ou dos conflitos que existem muito é quando a ciência, a medicina, a tecnologia, entre outras que nós conhecemos, querem tomar o lugar de Deus ou querer ser maior do que Deus. Não existe. Deus é criador de todas as coisas, ele foi e sempre será. Isso independente de religião. Pode um homem não religioso, ateu, ou qualquer que seja o entendimento dele, será aprovado, sobretudo desde que ele tenha a humildade de entender que a soberania de Deus vai estar acima de todas as coisas. Mas o conhecimento adquirido, a tecnologia, tudo que a pessoa se esforçou para poder desenvolver em prol de um crescimento, até mesmo da humanidade, para o lado positivo, na minha interpretativa,
deve ser, melhor forma de falar a expressão, deve ser ignorado. Acho que tudo isso contribui. Interessante. Entendi. Então, Agora, vamos vamos partir. para as dinâmicas. Como é que vai funcionar essa primeira dinâmica? Vai ser o seguinte: é uma dinâmica de bate e volta. A gente vai falar uma palavra para o senhor e o senhor vai falar a primeira coisa que vier na sua mente. Ou, assim, o que significa essa palavra para você. Então, vamos lá. Primeira palavra, amor. Jesus, força, palavra de Deus. Religião. Religião afasta as pessoas, porém o amor traz a unidade das pessoas. pureza, Pureza, abre mão de si próprio e fazer o que Jesus ensinou, servir ao próximo. Bíblia. Tudo, alimento diário, Deus, tudo. Primeiro mandamento da Bíblia, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Um sentimento. Sentimento, esperança. pastor Márcio. Uma coisa sobre você, Uma palavra que te defina. Ou que seja muito significativa para o que senhor. vem na sua cabeça a respeito do senhor próprio. Amigo. Perfeito. Legal. Vamos para a segunda dinâmica então, né, Gabriel? A segunda dinâmica já é voltado mais para as práticas dentro da religião, tá? E a gente queria que você desenvolvesse um pouco sobre essas coisas, tá? Faz a primeira aí pra gente. Uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, não fui até o final, mas é a O Pai oração Nosso universal, é universal. né? Isso que Universal, essa independente de palavra que eu religião. ia dizer. Sim, ela é bem Ela é universal universal mesmo. É um procedimento da igreja evangélica. Qualquer procedimento que o senhor queira falar. Falei aqui anteriormente, o batismo nas águas é fundamental. Ele é uma das coisas que nós, como evangélicos, não abrimos mão. E a Bíblia fala sobre isso. Porque o batismo nas águas realmente vai selar que aquela pessoa ela está dizendo, olha, eu estou morrendo para a velha criatura, estou nascendo para Cristo. E é necessário para o processo de salvação. Salvo algumas situações adversas. Por exemplo, isso é questão de debate. Tem pessoas que estão no leito de enfermidade e não terão tempo de passar pelo batismo nas águas. Então, sobretudo, ela confessar Jesus como seu suficiente Salvador já é o suficiente, né, para nós acreditarmos na salvação. Legal. Um louvor. Louvor? Louvor é complexo, porque existem vários louvores, mas um louvor, eu vou falar um louvor de minha autoria, que... Se quiser cantar pra gente Pode aí. cantar? Pode. Então, eu tinha um grupo chamado Brasas de Fogo, que é da linha pentecostal, e parei de desenvolver já há bastante tempo. E eu hoje, de um tempo para cá, eu tenho sentido um impulsionamento do Espírito Santo que o Senhor Jesus ele quer que eu volte a desenvolver. Eu era o vocal desse grupo, nós tínhamos algum instrumento, cavaco, pandeiro, aquele triângulo do ritmo de forró, teclado. Então foi uma autoria. Pode cantar então? Com Pode. certeza, Um fica à trechinho. vontade. Brasa de fogo chegou e o crente parado não pode ficar. Jesus é o dono da festa e hoje te convida para dar lugar. Brasa de fogo chegou, crente parado não pode ficar. Jesus é o dono da festa e hoje te convida para dar lugar. Olha. Dá lugar, dá lugar. Recebe a unção, recebe o renovo. Batismo com o Espírito Santo, entre nessa festa com brasa de fogo. Dá lugar, tem cura, milagres, azeite e poder. Se tu hoje é vaso de Deus, abra a boca e dê glórias para receber. Lindo. Um dia importante pro evangélico. Um dia para o importante, o evangélico ou para o evangelho? Para o evangélico. Para o evangélico? Isso. Dia que o nosso mestre, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para
trazer, né, a oportunidade de salvação para essa humanidade. Então, assim, não citamos na íntegra questões de dia, mês e ano, mas como um marco. Um marco. Então, eu prefiro fazer essa colocação como um marco, não. Então, é um dia especial que não tem data, que nós possamos colocar em pauta o dia exato, mas que é um ato marcante na vida daquele que acredita na sua salvação e teve a sua salvação decretada através desse ato que Jesus fez na cruz do Calvário. Legal. Perfeito. E para finalizar essa dinâmica, uma passagem da Bíblia. Passagem da Bíblia são várias, mas tem uma que mexe muito com o meu coração. Epístola, quer dizer também carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo 21. Despojando-vos, pois, de toda impureza e acúmulos de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus que em vós é implantada, a qual é rica e eficaz para salvar a sua alma. O senhor quer desenvolver um pouco essa passagem aí? Então, vamos lá. Despojando-vos, pois, se dispor de toda impureza. A impureza é algo ruim, que ela está contida dentro do coração do ser humano. A impureza acúmulo de situações que são capazes de trazer a maldade, trazer sentimentos como rancor, ódio, angústia, maus pensamentos através até mesmo acerca de um outro alguém, o seu próximo, né? Despojar, jogar para botar fora, se lançar de toda impureza e acúmulo das maldades, despojando-vos, pois, de toda impureza e acúmulo de maldade. Quando você se despoja, agora a palavra está dizendo acolhei com mansidão. A palavra de Deus que em vós está sendo implantada, ou seja, está saindo aquilo que é imundo e vai entrar em você naquilo que é bom. A palavra de Deus que vai te limpar. Mesmo. Exatamente. Em medida que você lança fora o que é ruim na sua vida, você abre espaço para o novo, para o bem, para aquilo que vai transformar você, para aquilo que vai te preencher. É igual você pegar e tirar um copo que está sujo, limpar ele e preencher de um copo de uma água limpa, né? Os males da carne. Exatamente. Né? Para ser vivo no Espírito Santo. Exatamente. Bonito. Vamos partir para uma próxima dinâmica, tá? Essa dinâmica é o seguinte: a gente vai falar uma afirmação e o senhor só vai responder se é verdade ou mentira. Apenas. Verdade ou mentira. Beleza. Tá bom? Lá no final a gente dá uma desenvolvida melhor. Mas por enquanto, só verdade ou mentira. Beleza? Então vamos lá. Começa aí pra gente. Ah, não. A primeira sou eu. Vamos lá. Os evangélicos não apoiam os direitos das mulheres. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Perfeito. O próximo. A igreja evangélica é homogênea e todo evangélico pensa da mesma forma. Mentira. Vamos lá. A igreja evangélica atua defendendo, preservando e ensinando a palavra de Deus. Verdade. O batismo representa o começo de um relacionamento e compromisso com o Espírito Santo. É um renascimento para uma nova vida de evolução e redenção dos pecados. Verdade. Perfeito. Agora, o senhor quer escolher um desses temas apenas que a gente falou para poder falar sobre? Sim, claro. Eu gostaria de falar sobre o tema na questão dos direitos das mulheres, foi isso? Sim. Isso mesmo. E isso a gente vai desenvolver aqui, né? Perfeito? Perfeito. Então, a igreja evangélica, assim como várias instituições, independente de ser ela religiosa ou não, defendem e vão defender sempre o direito das mulheres. Até mesmo eu tenho uma esposa, quero mandar um beijo para ela aqui, minha esposa, pastora Luciana Cardoso. Eu tenho uma esposa que é cadeirante, tá? Um abraço, Luciana. Descobriu uma doença rara em 2016 para 2017 e hoje é uma ativista na causa da pessoa com deficiência, trabalha com políticas públicas em defesa do direito das mulheres. Legal. E voltando à sua pauta aí, eu, por exemplo, sou um grande defensor do direito das mulheres, como também sou um grande defensor do direito das crianças e dos adolescentes, porque fui conselheiro tutelar do município de São Gonçalo. Olha. Durante 4 anos, atuei aí no enfrentamento diário em defesa das crianças, dos adolescentes. E o direito das mulheres está sempre em crescimento, porque as mulheres hoje no Brasil já são 54% da
sociedade. E hoje as mulheres hoje elas tomam, tomam grandes decisões, até mesmo na política, Sim. que hoje são revolucionárias. As mulheres hoje elas decidem uma eleição bem elaborada, bem trabalhada, bem articulada. Então, assim, mais do que nunca, os direitos das mulheres hoje são coisas que não só os evangélicos, como diversas instituições hoje têm como pauta principal. Se você procurar analisar, hoje um dos temas mais atuais é diversidade, diversidade e direito das mulheres. Sim. Sim. Feminicídio crescendo a cada dia. E isso É. não tem cor, não tem raça, não tem religião. Os agressores, eles estão em qualquer lugar, até mesmo na igreja. Sim. São temas sensíveis e que Sensíveis. todo mundo precisa dar uma atenção a isso, né? E nós temos que debater. Sim. Sim. A igreja evangélica se isentou de diversos temas importantes por se trancar, entre aspas, dentro de um quadrado e ser criticado. Quer ver um tema importante que a igreja evangélica era muito criticada? A política. Eu participo de políticas públicas e de política partidária também. Sim. Participo também, sou participativo. Então, eu acho que é fundamental a igreja evangélica estar participando de todos os temas possíveis. Quer ver um tema importante que a igreja evangélica tem que participar? Diversidade de gênero, diversidade de opção sexual das pessoas. E isso é muito importante o que o senhor está trazendo agora, porque por causa de algumas pessoas específicas, né, acaba se criando uma barreira que faz a gente generalizar esse contexto polêmico todo. E como o senhor falou aqui, a intenção é seguir o que a Bíblia fala, né? E é abraçar a todos, é propagar o amor ao próximo, certo? Então, não é concordar com as práticas, até porque se a igreja tem a sua doutrina, ela deve ser seguida, porque isso é o que o fiel vai se basear, entendeu? Ele acredita que naquela doutrina, naquela fé, naquelas práticas, ela vai se conectar com o sagrado, com o divino, com o Espírito Santo. Então precisa ser seguido de fato. Mas isso de abraçar a todos, dar a oportunidade para que as pessoas se acheguem e se encontrem, se identifiquem, como na pergunta das denominações, das instituições. Então isso é muito importante. Dar esse colo, esse abraço, entendeu? Então isso é muito importante e acho que essa é a intenção dessa entrevista aqui, entendeu? Quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma de que todos são assim, entendeu? Porque o Jesus Cristo, ele defendeu as pessoas mais improváveis, né? Que a gente não imaginava. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente dar essa abertura e não generalizar esse contexto todo. Acaba que cria-se essa barreira, mas a intenção é que a gente vá tirando essa barreira do nosso caminho para que a gente tenha a mente aberta e traga as pessoas para próximo e faça com que elas se identifiquem, talvez, com aquele ambiente, com aquela religião, enfim. E agora, chegando na reta final aqui da nossa entrevista, Tá muito bom. Nós ficaríamos aqui até... Exatamente. eu queria trazer 2 momentos. Primeiro, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor sobre o que o senhor pensa a respeito da diversidade religiosa. Então, Gabriel, conforme já verbalizei antes aqui, a diversidade religiosa é super importante. E quando vocês me fizeram um convite e falaram que estariam aqui alguns representantes de algumas religiões, e eu achei fantástico. E um debate até com eles presentes seria ótimo. Ia ser uma quebra, talvez de repente é um gancho, talvez vocês devem estar pensando nisso. Posteriormente, acredito que sim, de suma importância para essa quebra desses paradigmas, conforme eu falei aqui, que a religião afasta as pessoas, mas o amor de Deus une. Então, a diversidade de religião é importante. E o respeito, nós vivemos num país laico, onde o respeito e a diversidade religiosa ela existe, tem que ser respeitada. Sim. A pessoa que gosta de estar celebrando a sua fé na religião matriz africana, deve ser respeitada, ali no seu momento de fé deve ser respeitado, e assim sucessivamente, conforme o representante da Igreja Católica, entre outras religiões. E cada um se respeitar o seu pensamento de fé, o seu pensamento de externar o amor, claro, cada um acreditando naquilo que é direcionado.
sobretudo nós evangélicos acreditamos naquilo que a Bíblia nos direciona, mas jamais iremos nos desfazer da religião de qualquer pessoa. Pelo contrário, fazer com que o tempo, porque a própria condição do esclarecimento, quem sabe essa própria pessoa que esteja em outra religião tenha uma oportunidade de entrar também na igreja evangélica ou estudar a Bíblia e quem sabe ela ter, né, um esclarecimento maior e de repente estar amanhã ou depois até caminhando no segmento da igreja evangélica. Eu queria até trazer um ponto sobre essa diversidade religiosa. O senhor acredita que as diferentes religiões podem trabalhar em conjunto para trazer um benefício maior para as pessoas, amor ao próximo, caridade? O senhor acredita nisso? Com certeza. Com certeza eu acredito. E existem vários textos bíblicos que citam algumas questões. Por exemplo, a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu exercitar a fé e não ter obras. Então tem que andar em conjunto. Claro, sobretudo também a caridade, ela não se autossuficiente para se transformar na questão de fé. A caridade não vai levar ninguém a um processo de salvação como nós evangélicos acreditamos. Sim. Mas quando se fala em termos de sociedade, em termos de você desenvolver algo para que você desenvolva para uma sociedade melhor, para aplicar... Termos de convivência. No meio de convivência, no ser humano, no conjunto social, em prol do crescimento, do investimento para você ajudar e fazer uma sociedade melhor, sempre eu vou acreditar. E no conceito de fé, o que eu acredito é que cada um dentro do seu segmento ajude os seus colaboradores, os seus membros, mas no conjunto de uma unidade, sim, juntos possamos fazer muito mais. Exemplo, você une os 3 segmentos. A princípio, falamos aqui, né, o segmento católico, não é isso? Isso. Matriz africana e evangélica, mas existem diversos. Sim. Esses são os mais que a gente está acostumado no dia a dia, que tem mais pessoas que são seguidores. Mas quer ver um exemplo? Eu, como pastor mesmo, estou montando um projeto justamente para isso. Um evangelismo aonde consiga trazer essas pessoas para se unir. É uma quebra de paradigma, onde você pode levar muita paulada, muita perseguição, mas, por exemplo, do lado evangélico você vai conseguir trazer só pessoas que têm a mente aberta, que vai vestir a camisa do projeto, sobretudo se respeitar para não sair da linhagem do que a Bíblia diz, Sim. mas, sobretudo, você vai estar com os demais ali. Qual é o foco? Propagar a fé, mas o foco também é trazer o quê? Uma prática de amor, uma prática de colo, uma prática de estender a mão a quem precisa e ofertar uma questão cultural naquilo que se reflete a cidade, a estado, a país e muito mais. É isso que eu acredito. Perfeito. Antes da gente chegar nessa finalização aqui, você quer fazer uma pergunta pra gente? Tirar a gente da nossa zona de conforto? Vou tirar vocês da zona de conforto. Já quero, já de antemão, parabenizar assim, por esta grande iniciativa. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E a pergunta que não quer calar: da onde saiu essa grande ideia? Não do podcast, mas Sagrada Diversidade. Quem foi aí a luzinha que piscou? Vamos fazer algo diferente? Bom, esse projeto foi eu que escrevi, né, no edital. E... Obrigada. Enfim, foi basicamente isso, porque a ideia, né, foi como a gente estava falando antes de começar a gravação. Porque a ideia é realmente trazer o conhecimento, a diversidade mesmo de cada religião. E é uma pergunta mais... Como posso explicar? Que a gente chegue a questionar mesmo cada religião para as pessoas que não entendem, tirar essas dúvidas, ficar um pouco mais... quebrar essas barreiras. Então, essa que foi a ideia. Porque pouco se vê as pessoas debatendo sobre essa diversidade de uma maneira a trazer uma cooperação, entendeu? Entre os diferentes segmentos, né? A gente vê muito a distanciação, como o senhor fala, a religião
afasta as pessoas, Sim. entendeu? Porque a gente se prende nas nossas crenças e a gente acredita que o outro tá contra a gente, ele é o nosso oposto ou algo do tipo. E quando a gente traz um podcast como esse, um videocast como esse, para trazer esse tipo de informação, a gente está promovendo a unificação, não fazendo com que todo mundo acredite na mesma coisa, mas lutando por um propósito maior, entendeu? A gente já vê muitas coisas ruins acontecendo diariamente, o mundo é muito frio, né? A gente tem pessoas desabrigadas, pessoas sofrendo com enfermidade nos hospitais, pessoas morando na rua, sem ter o que comer, passando fome, e a gente perde tanto tempo com questões, por exemplo, como guerra entre países, diplomacia, sendo que tem tantas questões importantes que a gente deveria dar atenção e a gente não dá. E a questão das diferenças religiosas é exatamente isso que eu falei. A gente está se preocupando com um tema que, no momento, ele não deveria ser o nosso foco. A gente tem coisas mais urgentes. A gente tem pessoas que estão precisando de ajuda, entendeu? A gente tem pessoas que estão precisando serem transformadas, entendeu? E a gente não vai fazer isso afastando as pessoas. A gente vai fazer isso dando um colo, dando um abraço, Exatamente. propagando o amor, a mensagem, a informação, né? Porque essa ignorância toda, esse preconceito é a falta de informação. Quando as pessoas não conhecem, o padre falou aqui uma frase que ficou na minha cabeça, né? Quando você não conhece, você não tem a capacidade de amar, né? Se você não tem um conhecimento. Então, acho que isso é muito importante, a gente trazer informação para as pessoas, ao invés da gente ficar criando coisas precipitadas, informações precipitadas na nossa cabeça, entendeu? Exatamente. E é isso. E para finalizar nosso videocast, um conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo, um conselho para o povo gonçalense e também se despedir também. Então, gente, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Mais uma vez eu quero verbalizar aqui, me sinto muito honrado por essa iniciativa. E o conselho que eu dou para o povo gonçalense. Primeiro, ame a sua cidade. São Gonçalo vem vivendo um momento grande de transformação. Essas iniciativas são muito importantes para a evolução do nosso município. E que foi falado aqui, o conselho gente, vamos amar ao próximo. O próprio Jesus, ele falou. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E o segundo mandamento, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você vai estar encontrando Jesus, vai estar encontrando a luz e vai estar encontrando paz com si próprio. Isso está independente de religião. Então eu não tenho como amar o meu próximo se eu não amar a mim primeiramente. Então é como você se ama, como você queria que as pessoas também amassem você ou se colocar na questão de empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você tem condições de entender, de analisar como o outro queria que fosse tratado, que fosse amado, que fosse respeitado. E quando a gente consegue pegar essa linha, a gente consegue ver a luz para todo esclarecimento. Muito Esse bom. é meu conselho. Perfeito. Legal. Muito obrigada, Pastor Márcio, Obrigado pela pela sua presença. pela sua participação. A gente agradece pelo tempinho que você tirou para conversar com a gente, ensinar coisas sobre a religião, que acredito que eu e o Gabriel, a gente aprendeu muito com essa entrevista, com esse bate-papo, e até mesmo as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada, gente, para vocês que estão assistindo. E a gente queria agradecer aqui os serviços do Estúdio Pod 3, mais uma vez, por toda a assessoria que eles estão dando. Tá? A equipe preparou aqui esse espaço para a gente poder estar realizando o nosso podcast. E agradecer também à Secretaria de Turismo e Cultura mais uma vez, que através do edital de incentivo à cultura na Tela Gonçalense, promovido pela Lei Paulo Gustavo, tornou esse projeto realidade. É isso, galera. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.